que eu faço, né, para fazer a manutenção do carro da melhor forma? Sair trocando tudo, por onde que eu me guio? A ideia é que você faça o que é necessário. Então, como eu expliquei, né, a gente, no material da auditoria, a gente faz uma análise daquela manual de revisão da montadora e a gente aplica para a realidade da manutenção aftermarket. A gente vai colocar alguns itens extras, né, vai aparecer itens a mais na auditoria de vez em quando. A gente vai padronizar alguns, né, porque a montadora, como eu disse, né, ela fica variando os tempos de revisão de tempos em tempos, mas sempre levando em consideração o material original da montadora fala. Então, a gente tem essa grande diferença. Tá, Denner, então, qualquer carro, qualquer Citroën C3 que chegar na minha oficina, né, por exemplo, eu vou fazer uma revisão de uma forma igual? Não, né? Para fazer a manutenção de um carro, a gente deve seguir alguns parâmetros específicos dependendo do jeito que o carro ele é utilizado, tá? Então, se o carro for utilizado, por exemplo, em condições severas de uso, alguns itens podem ter que ser verificados com um tempo mais breve, algumas coisas a gente pode ter que trocar antes, outras coisas a gente pode ter que, hoje a gente pode ter que trocar ou pode ter que verificar num tempo mais breve, né? Um exemplo, um exemplo, né, que sempre causa dúvida nas pessoas, é que a condição severa de uso nem sempre ela é algo que chama a atenção do proprietário. Porque às vezes ele está usando o carro ali de uma forma que para ele é normal, só que aquilo é uma condição severa. O clássico caso de condição severa que não chama atenção é aquele carro que anda em trajeto curto, né, entre até 5, 6 km, né, até um pouco mais, ali 8, 9. Ele pode ser considerado um carro ali que ele passa por uso severo. Por quê? Vocês lembram lá na outra live que a gente tinha os índices de viscosidade do óleo, né, a frio e a quente? Então, o óleo, quando ele está frio, né, ele tem uma viscosidade maior, as folgas do motor elas são maiores, tá? Então, durante o funcionamento do carro frio, o motor ele sofre muito mais desgaste, tá? Desgaste e o óleo acaba se contaminando mais rápido. Então, por exemplo, essa, né, é uma condição que não chama a atenção do dono do carro. Outro tipo de condição severa, né? O carro que anda em estrada de chão, a gente tem bastante lugar que estrada de terra, né? Lembro muito dos vídeos do ADG, dos veículos que rodam lá pela região de Belo Horizonte, né? Que sofrem bastante com a contaminação de minério de ferro, né? Ou fuligem. Isso tudo ele agride muito a parte de borracha, correia dentada. Isso também seria uma condição de uso severo. O carro que pega trânsito, fica muito tempo andando em marcha lenta, é uma condição de uso severo. Então, para a gente começar a fazer uma revisão estruturada, né, padronizar um procedimento e fazer uma revisão que vai atender o dono do carro e vai garantir que aquele veículo ele fique... que a gente vai garantir as condições de uso daquele veículo, né, que ele continue funcionando de forma perfeita. A primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar para o dono do carro como que ele usa o carro, né? Como que ele faz, qual o trajeto que ele usa e tudo mais. Só que a gente tem um grande problema, né? Porque se você perguntar para o dono do veículo ali, os seus trajetos são curtos ou são longos? Para ele, pode ser que um trajeto de 10 km seja algo longe, né? Porque se for 10 km de distância, eu não vou andando, né? Então, eu vou de carro, então não sei lá, para ele 10 km é longe, né? Não é perto, e na verdade é perto. Então, para a gente estruturar isso, padronizar um procedimento, a gente colocou lá no blog, tá? Essa live, tá, pessoal, vai ter um post lá no blog com todo o conteúdo dela. Se você quiser dar mais uma estudada, acesse lá e dê uma olhada. Então, a gente fez um roteiro de entrevista, tá? Para evitar, né, essas respostas que não são muito assertivas por parte do dono do carro. Eu lembro até uma vez que a gente estava mexendo num Tesla aqui, foi feita uma baita de uma pesquisa e tudo mais, a gente estava batendo a cabeça porque o Tesla não estava andando, e depois de muito tempo o dono do carro, não, mas eu voei uma lombada lá com o carro, então, tipo, o dono do carro às vezes ele não se liga que o jeito que ele usa o carro, né, por exemplo, esse caso é muito específico, foi uma baita de uma voada de lombada e o cara não lembrava, imagina
se ele vai lembrar se o carro dele anda em estrada anda em uma condição de uso severo, né? Se o trajeto é curto ou alguma coisa assim.